Hello everyone, how are you today? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer poucos exercícios, nós vamos fazer alguns exercícios do nosso CA que já vão servir para revisão para uma próxima atividade avaliativa, tá? Então peguem o CA de vocês aí na page number 3, página 3. Nós vamos fazer hoje as pages 3 and 6, páginas 3 e 6. Então vamos lá. Na página 3, o primeiro exercício que está pedindo aqui para vocês fazerem é o seguinte: vocês têm que colocar o nome que representa cada uma dessas imagens aqui. Por exemplo, esse aqui a gente pode ver que é um QR Code, um QR Code. Então a gente vai vir aqui e vai escrever o nome dessa tecnologia. Isso aqui é o que? A gente vai escrever o nome. Isso aqui e assim por diante, tá? Qualquer dúvida, se você não estiver entendendo a imagem, é só me mandar mensagem perguntando. Depois do number 2, é o seguinte: você vai escolher uma dessas tecnologias que vocês colocaram o nome aqui na número 1 e vai formar uma frase. Ele deu o exemplo aqui, minha gatinha. Ele deu o exemplo aqui com o QR Code. Ó, you have to read the QR code with a special app. Então você tem que fazer a leitura do QR Code com um aplicativo especial. Essa foi a frase que ele criou. Você vai criar uma frase usando uma outra tecnologia dessa aqui. Pode ser em qualquer tempo verbal que vocês saibam escrever, tá? Depois do número 3, é o seguinte: vocês vão fazer uma atividade muito parecida com o que vocês fizeram nas aulas anteriores, que é sobre o present continuous, usando ele como present continuous numa ação presente em progresso, e a outra forma de uso dele usando como futuro. Lembrando que quando a gente usa com futuro, a gente tem aquelas palavrinhas que ajudam a gente a identificar, né, que foi já uma ação que já foi combinado, que você vai fazer aquilo. Então, por isso que a gente usa o present continuous para representar futuro. Aí a gente tem palavrinhas como next month, next Saturday, a palavrinha next, que indica próximo, né? Tomorrow, que é amanhã, enfim. E aí vocês vão ter que colocar aqui dentro desses parênteses se a ação ela está em progresso ou se é uma frase que está no futuro, um arranjo futuro, tá? Então, E para progresso e F para futuro. Depois da number 4, que é a última dessa página número 3, vocês vão ter que colocar qual dessas opções aqui melhor completa cada uma das frases. É bem simples o que vocês têm que fazer aqui. Muito simples. Lembrando que se você está usando verbo to be, como nessa letra B aqui, que ele pede para você marcar um verbo to be, significa que a sua frase precisa ter ing. Então a gente já sabe aqui qual é a resposta certa, né? Ele está falando no present continuous. Present continuous, a gente é obrigatório usar o verbo to be, am, is ou are, um desses três, com o verbo principal com ing no final. Essa regra ela é primordial e só tem ela para o present continuous. Ela é obrigatória você usar na negativa, na interrogativa e na afirmativa. Depois que vocês terminarem aqui, nós vamos lá para a page number 6, página 6. Aqui na page number 6 é o seguinte: vocês têm várias palavras soltas que vocês precisam formar frases. Eu sei que vocês odeiam esse exercício, mas vai pelo seguinte: quando você tem uma frase afirmativa, ou seja, que não tem nem not aqui nela e nem ponto de interrogação, então ela é uma frase afirmativa, a ordem deve ser sujeito, verbo to be, verbo com ing e complemento. Lembrando que sujeito é I, you, he, she, it, we, you e they, e eles podem estar com nomes. Então você precisa identificar o sujeito primeiro. Se a sua frase está na negativa, ou seja, aquela que vai ter o not, vai ficar muito parecida com a afirmativa, porém você vai acrescentar o not depois do verbo to be. Então ficaria sujeito, verbo to be, not, verbo com ing e complemento da sua frase. Na interrogativa é diferente. Primeiro você tem o verbo to be, depois o sujeito,
depois o verbo com ing e o complemento da sua frase com o ponto de interrogação, right? Então, é isso que vocês vão fazer aqui nesse exercício da página do número 14. Depois do número 15, nós temos aqui o horário, né, da Cíntia, e a gente precisa escrever algumas frases sobre os planos dela para o final de semana, para hoje e para o final de semana. O para hoje dela são planos que estão em progresso, e para o final de semana significa que eles vão estar no sentido de futuro. Então, como ficaria, por exemplo, uma frase para today? Lembrando que vocês vão usar só essa coluna para escrever frases, o today, e só essa coluna aqui do Sunday para escrever frases, tá? Então, por exemplo, Cynthia is going shopping a new bag. A Cynthia está comprando uma nova bolsa hoje, ou vai comprar uma nova bolsa hoje. Cynthia is going shopping a new bag. Eu dei um exemplo, mas você pode falar que ela está indo comprar qualquer outra coisa. Não precisa escrever frase de todas essas três. Você escolhe uma daqui e escreve a frase, e depois você faz a frase com essa aqui de caiaque, que é para andar de caiaque no domingo, tá? E para a gente finalizar a nossa atividade, o número 16, vocês vão escolher a melhor opção que completa cada uma das frases. Lembrando que aqui as opções que vocês têm são palavras relacionadas com o passado e palavras relacionadas com o futuro. Por exemplo, tomorrow, amanhã, e yesterday, ontem. Se a sua frase ela tem ing e tem verbo to be, ou seja, o que caracteriza o present continuous, então, obviamente, a sua frase ela está querendo se dirigir ou ao momento presente ou ao futuro. Como a gente não tem nenhuma palavrinha aqui que demonstra para a gente que é presente, que é uma ação em progresso, e sim uma ação que está no futuro, é ela que a gente vai marcar. Significaria que a gente marcaria o tomorrow, certo? Então, prestem bastante atenção nisso. Tem verbo to be, tem ing, você precisa marcar obrigatoriamente, né, palavras que vão remeter a sua frase ao futuro. E com isso, nós terminamos aqui as nossas atividades de hoje, right? Qualquer coisa é só me mandar mensagem, é só entrar em contato, ok? See you!